Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal do YouTube do Projeto Lopes. O meu nome é Isabela, eu sou enfermeira e professora do curso de enfermagem da Faculdade Atenas Sete Lagoas e é com muita alegria que vimos aqui hoje apresentar para vocês um conteúdo muito importante, fruto do nosso projeto de extensão acadêmica, que é o momento no qual o aluno aprende a teoria em sala de aula e compartilha com a comunidade. Na nossa aula de hoje, vamos estudar sobre os cuidados com pacientes domiciliados e acamados, que é uma opção para a escolha de vida dos pacientes que não podem sair de casa ou têm alguma restrição ao leito. Vamos aprender aqui um pouco com as alunas Giovana e Yasmin e também com a presença da Paola, que é a presidente do Projeto Lopes. Ela vai, ao final da apresentação, e até agora mesmo, se a Paola quiser ficar à vontade para falar um pouco sobre a missão e qual que é a ideia do Projeto Lopes. Seja muito bem-vinda, Paola, e seja bem-vinda, meninas. Obrigada. Primeiro, eu preciso agradecer sua disponibilidade para partilhar, para dividir seu conhecimento. Nós trabalhamos com famílias que estão passando por processos muito tristes, né? Muito difíceis. E muitas das vezes eles se sentem perdidos. E sua informação é de grande valia para nós. Então eu agradeço pela sua disponibilidade. E eu quero escutar vocês, o que vocês hoje têm para nos ensinar. Pode deixar, então vamos lá. A proposta da aula de hoje é orientar familiares e a rede de apoio desses pacientes. Eu vou falar sobre cuidados em casa. O que é necessário para o cuidado em casa dar certo? Nós temos o primeiro tópico, a questão da liberdade desse paciente. O vínculo dele com sua rede de apoio, com seus familiares e a forma que ele vai executar as atividades laborais, como comer, trocar de roupa, fazer as coisas sozinho, né? Dando assim a esse paciente mais autonomia, o que consequentemente ele tem uma melhora na recuperação. Sendo assim, o paciente em casa, ele evita infecções, né, nos hospitais. Ou seja, ele não causa dano adicional, né, à própria saúde dele, aquela condição clínica dele naquele momento. E, consequentemente, vagas liberadas, né, mais leitos liberados nesses hospitais. O próximo tópico nós vamos falar sobre tipos de higiene. Nós temos a higiene bucal, tipos de banho e a troca de fraldas. Lembrando, pessoal, que a higiene ela é um ato de respeito e cuidado com o próprio corpo. Higiene bucal e oral. Então, mesmo sem comer pela boca ou sem dentes, a limpeza da boca é essencial por pelo menos 2 vezes ao dia. Então, lembrando, se esse paciente ele tiver a dentição própria, a gente vai fazer a escovação com uma escova de dente de cerdas macias e a pasta de dente, né? Escovando de forma natural. Se esse paciente ele usar dentaduras ou holter, ele também tem a opção, né, de fazer essa retirada, né, o acompanhante desse paciente, e fazer essa escovação. Agora, se o paciente ele não tiver a dentição própria, a gente pode envolver o dedo com uma gazinha, pegar uma água morna com a pasta de dente ou embebedar essa gazinha no enxaguante bucal. E aí a gente vai passar na gengiva desse paciente, fazendo assim uma escovação manual mesmo da boca do paciente. E a hidratação dos lábios, ela é necessária? Precisamos observar os lábios? Sim, é fundamental. Pelo fato de que, observando os lábios, a gente consegue ver se esse paciente está hidratado, se ele está corado, né, pela boca, a coloração da boca, a umidade, se essa boca tem fissuras, tem algum machucado, algum ferimento. Se tiver, a gente pode fazer a hidratação labial ou com um protetor labial. Então, é sim muito importante a hidratação dos lábios desse paciente. E em complemento com a fala da Yasmin, nós devemos lembrar a regularidade da higiene bucal dos nossos pacientes. Não necessariamente precisa ser um dentista para orientar o cuidado da higiene bucal. Nós aqui mesmo, eu como enfermeira, as alunas como estudantes de enfermagem, temos que lembrar que é fundamental essa higiene diária, após as refeições, como uma pessoa que tem a sua liberdade de fazer as refeições e higienizar logo após. Não existe nenhuma marca específica de creme dental, não existe uma marca de enxaguante bucal. O importante é ter a água disponível, de preferência filtrada. A gaze, se a gente não tiver uma gazinha para fazer higiene, podemos improvisar em casa com um pedacinho de toalha limpa. E aí é de acordo com a condição mesmo de cada paciente, de cada núcleo familiar.
mas o apoio familiar é fundamental nessa observação, principalmente no observacional. Sim. Porque somos nós e a rede de apoio que vamos estar em contato direto com esse paciente e vamos ter a habilidade de abrir a boca do paciente, avaliar a língua, gengiva, bochecha, céu da boca, tudo isso tem que ser higienizado para evitar qualquer tipo de gastroenterite chagas. E agora eu vou falar sobre a higiene corporal. Tipos de banhos. Nós temos o banho de aspersão, que é o banho de chuveiro, e nós temos o banho no leito. Já aproveitando o gancho e falando também sobre a diferença do paciente domiciliado e do paciente acamado. O paciente domiciliado, ele tem mais autonomia, né, sobre suas atividades. Ele consegue tomar um banho de chuveiro, né, perfeitamente. Tendo um pouco de dificuldade, ele pode pedir, né, essa rede de apoio, cadeira, não necessariamente uma cadeira de banho. Se ele tiver, ótimo, mas se não tiver essa cadeira de banho específica, pode ser qualquer cadeira que dê para esse paciente se assentar, molhar, né, obviamente, essa cadeira e ele fazer a higienização do próprio corpo, ou com auxílio de alguém, ou, né, uma pessoa da própria confiança desse paciente. E o banho no leito é de um paciente mais condicionado, paciente que está acamado, né, ele precisa de uma pessoa ali, né, com cuidado com ele quase o tempo todo. E esse banho do leito, ele pode ser feito com o paciente deitado ou sentado, mas uma pessoa com um pano passando, umedecendo todo esse corpo desse paciente com um sabonete líquido. E depois ele passa, né, no corpo desse paciente, novamente umedecendo todo o corpo e fazendo a higienização mesmo. Lembrando a higienização corporal, que tem a higiene da parte íntima, que é necessário esse paciente, se for tanto feminino ou masculino, fazer a higienização de forma correta, que é de cima para baixo, nunca do ânus, né, para a parte íntima, sempre da parte íntima para baixo, para poder evitar forma de contaminação, bactérias e fungos. E lembrando também da observação da pele desse paciente. Esse paciente, ele precisa estar com uma pele mais hidratada. Se ele estiver com a pele ressecada, a gente recomenda passar um creme que ele tenha na composição dele mais óleo do que álcool, porque o álcool, ele é para fixar, né, o cheirinho gostoso daquele produto. E o creme à base de óleo, ele hidrata mais a pele do paciente, principalmente se for paciente idoso, né? Paciente criança também tem a pele geralmente mais ressecada, porque não bebe muita água, muito líquido. E a secagem cuidadosa mesmo, né, dessa pele do paciente. Lembrando também da higiene do couro cabeludo desse paciente, né? A gente não deve só preocupar com o corpo, mas com a inspeção geral desse corpo, né, da cabeça aos pés. A esponja, né, desse banho tem que ser macio ou uma compressa. E a privacidade desse paciente, a gente sempre deve respeitar a vontade desse paciente. Se ele quer que um determinado ente familiar ou alguém da sua confiança dê esse banho nele ou não, a gente deve sempre respeitar a vontade desse paciente. E lembrando que o banho, ele é diário, pelo menos uma vez ao dia, independente se esse paciente ele é domiciliado ou acamado, se é o banho de chuveiro ou o banho de leito. E nessa mesma pegada dos tipos, né, de higiene, a Giovana vai falar agora sobre a troca de fraldas. Boa tarde, a Isabela, boa tarde a Paola e todo mundo que está em casa nos assistindo. Meu nome é Giovana, eu sou acadêmica de enfermagem e hoje eu vim falar para vocês sobre um assunto muito importante, que é sobre a troca de fraldas. É muito importante a gente saber como é que nós vamos trocar as fraldas de uma forma adequada. Para quê? Para evitar algumas infecções e possíveis lesões. Mas é importante pensar que na troca de fraldas existem as etapas. A primeira delas é a observação da necessidade da troca. Quem que faz isso? Quem está no cuidado, ou o cuidador, ou a família. Isso, é muito importante checar as fraldas. Por quê? Porque acúmulo de urina, acúmulo de fezes acaba assando aquele paciente, deixando feridas, né? E deixa o paciente muito incomodado. Porque normalmente quando o paciente ele é acamado, ele depende totalmente de alguém para poder estar ajudando, ele em si não tem essa noção de que possa estar machucando. Por isso que é de extrema importância ficar sempre verificando a fralda para ver se está cheia de urina ou se está com fezes. Porque é de extrema importância estar limpando para poder estar prevenindo lesões e assaduras. Então, nessa linha de raciocínio, como é que eu vou limpar
essas partes íntimas do acamado, da pessoa que está necessitando de ajuda. Primeiro ponto, a gente dispensa o lenço umedecido pelo fato de que uma das composições dela tem álcool. E o álcool, quando entra em contato com a pele, acaba ressecando e deixa a pele um pouco mais áspera, possibilitando a entrada de algumas possíveis bactérias, quando existente. Então, como que eu vou fazer? Em casa mesmo, eu vou lavar as minhas mãos antes de pegar no paciente. Eu vou abrir as fraldas e com um pano ou então até uma toalha umedecida com água e sabão líquido, eu vou higienizar as partes íntimas do paciente. Mas como, Giovana? Como que eu vou fazer isso? Eu vou começar primeiro da parte íntima do paciente, seja ou o pênis ou então a vagina. Logo em seguida, eu vou limpar a parte do ânus. Eu nunca posso limpar do ânus para cima. Por quê? Aquele local onde que existe um ânus é bem propício para bactérias. Então, se eu limpo de baixo para cima, há grande chance de eu estar contaminando essa área íntima e pode acarretar vários problemas futuramente. Inclusive, complementando a fala da Giovana, a infecção de urina, que é uma das principais causas de internação de idosos ou pacientes acamados e domiciliados que estão em uma situação de vulnerabilidade, é justamente a falta de higiene ou a higiene feita de forma errada, pensando que nós temos o canal da urina, que é a uretra, por onde a urina sai, tanto na região peniana quanto na vagina. Esse é um trato estéril. O que significa, né? Ele não tem proliferação de bactéria, não existe nada que não seja do nosso organismo e que o nosso organismo consiga combater. Então, se eu trago sujeira da parte suja para limpa, pode proliferar bactéria e a pessoa tem um quadro de infecção de urina. Infecção de urina é o mesmo que hospitalização, porque envolve antibiótico, e antibiótico terapia vai causar uma certa resistência nas bactérias e a gente volta para um ciclo de internação, que é o início da aula que a Yasmin falou. O nosso objetivo é reduzir internações, liberar vagas nos hospitais para quem realmente precisa. Esse é o foco de entender mesmo a necessidade de aprender a higiene nos pacientes acamados e domiciliares. Isso. E logo depois disso, vamos limpar as mãos, que é importantíssimo. Mas como que eu vou estar limpando as minhas mãos? Primeiro, vamos ter que retirar tudo. Anel, pulseira, relógio. Isso impossibilita uma boa lavagem das mãos. Com água corrente, eu vou molhar as minhas mãos, vou usar de preferência um sabonete líquido. Coloco o sabonete líquido na palma das minhas mãos e com elas eu vou flexionando dessa seguinte maneira. Depois por cima, né, no dorso da mão. Depois a gente vai fazer como se fosse a mão em garra. Como se fosse um colchetinho. Melhor dizendo. E a gente vai flexionar, tanto um lado, tanto o outro lado. Isso. Depois disso, eu vou pegar os dedos. Sim. E assim. Depois o punho. Aí sim, vamos enxaguar em água corrente. Lembrando um ponto muito importante, complementando a frase da Giovana, como a nossa mão a gente já está higienizada, né? Praticamente totalmente higienizada, a gente vai abrir essa torneira com o nosso cotovelo, né? Ou pedir uma pessoa que estiver perto, próximo ali no momento, para abrir para a gente poder lavar a mão, para não contaminar essa mão de novo, pegando na torneira novamente. Sim. Depois disso, você vai secar ou com algum lenço, ou com algum papel descartável, ou então até mesmo com uma toalha. O que você tiver na sua casa que estará disponível. Não menos importante do que isso, vamos falar sobre a privacidade. É muito importante para que o seu paciente, para aquela pessoa que você gosta, tenha uma privacidade. Para você trocar as fraldas, limpar esse paciente, o que você deve fazer? Manter a privacidade dela.
Vai fechar as janelas, vai fechar a porta, vai deixar alguém para poder te ajudar, para poder deixar essa pessoa, esse paciente, mais confortável possível. Agora, nós vamos falar sobre lesão por pressão. Você sabe o que é lesão por pressão e como podemos evitá-los? A lesão por pressão nada mais é do que quando um membro do seu corpo ele fica sobre alguma superfície por muito tempo e acaba acometendo por úlcera, por algumas lesões que dificilmente demora a levar ao seu processo de cicatrização. E como que a gente vai poder prevenir essas úlceras, né, por pressão, essas lesões por pressão? Dependendo do paciente, de como o paciente ele se encontra, né? Vamos movimentar o paciente entre 2 em 2 horas ou até mesmo a cada 30 em 30 minutos. Se o paciente ele se encontra numa posição de decúbito dorsal, vou aguardar ou 30 em 30 minutos ou então 2 em 2 horas, vou mudar ele para decúbito lateral direito. E assim eu vou fazendo sucessivamente para poder prevenir essas lesões. Uma coisa muito importante, eu também posso estar colocando algumas almofadas, eu posso também estar colocando alguns travesseiros ou até mesmo algum colchinho, né, que possa poder aliviar esse local da pressão. E também o que podemos fazer é ficar de olho na pele do paciente para ver se não tem algum inchaço, ou então se não tem alguma vermelhidão, ou então algum machucado que possa possibilitar essa abertura desse machucado. Uma coisa também muito importante que você pode também fazer em casa: hidratar a pele. Se você percebe que a pele ela está com muitas rachaduras, é sempre importante passar um hidratante. Mas como a Yasmin também falou, fica livre dos hidratantes que contêm álcool, porque o álcool ele resseca a pele e pode possibilitar a abertura desses ferimentos, né? O primeiro tópico fala sobre a prevenção de infecção. Como que eu vou prevenir essas infecções? Higienizando as minhas mãos. Antes de tocar no paciente e após eu ter tocado nele, vou higienizar as minhas mãos. E a prevenção de lesão por pressão que eu acabei de explicar. E a prevenção de quedas. A prevenção de quedas ela é muito importante porque isso me ajuda a poder evitar que o meu paciente, o meu amigo, ou então até o meu filho que está em casa caia e possa estar machucando. Como o quê? Evitar que deixe piso molhado, ou então evitar que deixe algum objeto perto dele. O mais importante, evitar que tenha até mesmo alguma escada pequena perto da cama para poder evitar que ele tropece e caia. Calçados inadequados também são muito importantes na prevenção da queda, porque o problema maior da queda é a fratura, que vai gerar novamente a hospitalização. Isso mesmo. E o cuidado com as medicações. A maioria das vezes pode existir o seguinte: o paciente ele não sabe ler, ele não sabe escrever e acaba que o médico ele passa a medicação para tomar na parte da manhã e para poder tomar na parte da noite. Porém, acaba que ele não tem muito essa noção quais medicamentos e qual horário que ele vai estar tomando. O que podemos fazer? Uma dica. Você pode colocar em uma caixa os medicamentos na parte da manhã e nessa caixa você vai colocar um símbolo com um sol para você identificar que esses medicamentos podem ser tomados na parte da manhã. E em outra caixa você pode colocar uma lua, identificando que esses medicamentos você pode tomar na parte da noite. Assim, é uma das maneiras que pode ajudar para poder evitar de ficar tomando os medicamentos de forma errada, assim para poder melhorar, né, minimizar vários futuros danos. Essas são as nossas referências. E pode passar para o final, por favor.
e agradecemos pela sua participação. Então foi isso, pessoal, a nossa videoaula de hoje, né? Espero que vocês gostem e absorvam bastante, né, esses conhecimentos e usem como material de bolso mesmo de vocês. A gente gostaria de agradecer e vou passar a palavra mais uma vez para a Paola, para deixar suas considerações do cenário do que o projeto acompanha, de quem são esses pacientes, porque acaba que a vivência, desde o início do projeto de extensão, nós estamos estreitando laços com o Projeto Lopes, já tivemos outras intervenções em ambientes até mesmo aqui acadêmico, com seminário, e agora trazendo uma visão da possibilidade de conhecer melhor quem são esses pacientes e dar um apoio matricial com tópicos essenciais e que a gente às vezes banaliza, considera simples, considera que é de fácil manejo, mas não, existe ciência por trás disso. Então, eu gostaria de passar a palavra para a Paola para concluir a nossa videoaula e demonstrar quais são as impressões, o que você sente em relação às fragilidades do cuidado ao paciente domiciliado e acamado e o que você sente que a profissão da enfermagem pode auxiliar e contribuir na manutenção da vida desses pacientes. Então, primeiro, mais uma vez, obrigada. Nada, a gente que agradece a sua participação, Paola, pela disponibilidade de tempo. Essa informação é realmente muito valiosa. Nós, como cuidadores, muitas das vezes falamos que isso é à toa, que vocês são chatas. Para que isso tudo? Mas hoje que estamos cuidando de pacientes que estão muito vulneráveis, vemos a importância dessas informações. O importante que é lavar as mãos. Então, o projeto tenta isso, trazer informação para as famílias, porque nós cuidamos do paciente, mas também da sua família. Nos cuidados paliativos, tentamos abraçar o paciente e toda a sua dimensão, ele na sua totalidade. Isso inclui sua família. Nós falamos que cuidado paliativo é uma abordagem que tenta diminuir a dor total do paciente. O paciente não é só um corpo doente. Na parte física estão vocês para nos ajudar e isso é muito importante. Muito obrigada. Mas vocês têm que saber que o paciente vai além do corpo. Não somos somente corpos que adoecem. Então, no Projeto Lopes trabalha isso. No corpo, na emoção, no espiritual e no social. O Projeto Lopes tem essa missão. Ofertar cuidado paliativo, educar a população para que o cuidado paliativo seja visto como algo importante, como algo que pode ser ofertado no início da doença. Cuidado paliativo não é gambiarra, não é fazer uma coisa no final da vida. É uma coisa que deve ser ofertada no início, porque ele visa aliviar a dor. Então, vocês estão nos ajudando muito. Eu sei que muitas famílias precisam saber isso. Só quero falar uma coisinha das fraldas. Você falou muito da importância de manter a privacidade da fralda. E eu quero convidar vocês, pessoal da saúde, pegar uma fralda um dia. Pegue essa fralda, olhe a fralda e imagine você usando essa fralda. No momento que você olha essa fralda, você lembra quanto você é vulnerável. E depois você vai tratar o paciente com esse mesmo carinho que você olhou, porque você, se Deus não quiser, você vai precisar. Então eu quero convidar isso. Além de cuidar da privacidade do paciente, você tem que cuidar sua boca. O que você vai falar com eles? O que você vai expressar com a troca de fralda? Porque vai além da técnica. Verdade. No cuidado paliativo vamos muito mais. Cuidamos dos detalhes. Então, muito obrigada, meninas. A gente que agradece. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Nós que agradecemos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né, desse nosso gancho, né, dessa aula. E foi isso. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.